Talvez você já tenha assistido o filme Um Amor para Recordar. Mas a questão é que hoje a gente vai estar analisando se esse é um filme saudável para meninas cristãs assistirem ou não. Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindas a Fé e Tulipas. É uma grande alegria ter você aqui hoje pra gente estar conversando um pouquinho sobre esse tópico que a gente vai estar extraindo do filme Um Amor para Recordar. Mas antes, se essa é a sua primeira vez aqui, seja extremamente bem-vinda e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho pra você não estar perdendo nenhuma novidade, porque esse aqui é um canal cristão que tem o foco de abençoar você pra estar crescendo e florescendo na palavra do Senhor. Então, se esse é o seu desejo, você é mais do que bem-vinda. Então, muito provavelmente você já assistiu o filme Um Amor para Recordar. Mas acontece que ele traz uma coisa sutil que é extremamente perigoso para moças cristãs, questão de uma mulher cristã se relacionando com um ímpio. Então, a questão é que o tópico do julgo desigual, ele é muito mais sério do que muitas vezes a gente gosta de falar. E a questão é que a Bíblia não fala sobre esse tópico só em um versículo. Na verdade, a gente vê esse tema desde o Antigo Testamento até o Novo e sendo uma das coisas predominantes, e a gente vai estar conversando sobre isso hoje. E pra gente entender melhor sobre esse tópico, vamos ler o que diz 2 Coríntios 6, 14 e 15. Não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Então, como que isso se aplica à vida dos cristãos se relacionando com não cristãos? Então, a gente vai ver 5 tópicos para ver o que a Bíblia diz sobre isso. A primeira coisa é que a Bíblia deixa bem claro que julgo desigual é pecado. Talvez você se lembre do relato bíblico em Números 25. E nessa passagem conta pra gente sobre uma pessoa chamada Balaão. Muitas vezes a gente lembra da história dele somente na parte em que a mula falou com ele e que realmente foi uma coisa extraordinária que aconteceu, que o Senhor abriu a boca daquele animal para chamar a atenção de Balaão. Mas acontece que a história dele não termina aí. Porque você lembra que o rei de um povo inimigo aos israelitas tinha chamado Balaão para Balaão amaldiçoar o povo de Israel. E todas as vezes que Balaão tentava amaldiçoar o povo de Israel, Deus não deixava e, na verdade, abençoava o povo. Então, Balaão teve um momento que ele simplesmente desistiu porque ele não estava conseguindo amaldiçoar. Mas acontece que ele fez algo que fosse tão perigoso quanto, que ele deu uma ideia para esse rei ímpio, que foi de que as mulheres moabitas entrassem no meio do povo de Israel para que eles assim se relacionassem e casassem uns com os outros. Ainda no livro de Apocalipse a gente vê uma referência a isso que aconteceu com Balaão, em que estava trazendo uma admoestação à igreja, que ainda tinham muitas pessoas que seguiam a doutrina de Balaão. E a questão é que isso que Balaão fez foi um ataque contra o povo do Senhor. Isso foi uma coisa que a serpente, Satanás, tentou fazer para se infiltrar dentro do povo de Deus, para que dessa forma, uma coisa que a gente já vai falar, não se cumprisse. E a questão é que durante a Bíblia a gente vê sobre como esse assunto é perigoso. E até hoje não deixou de ser. Até hoje o relacionamento amoroso de crentes com ímpios continua sendo uma coisa que pode destruir o povo de Deus. Nós somos um povo santo, e a palavra santo significa que nós somos separados do pecado. Não quer dizer que nós não podemos conversar com pessoas que não são crentes. A Bíblia em nenhum momento diz isso, porque o nosso papel é sermos sal e luz no mundo, sendo intencionais com as pessoas que não são crentes, levando o evangelho a elas. Mas em momento algum a Bíblia dá o mínimo espaço para que pessoas crentes se relacionem de forma amorosa com os ímpios. O segundo ponto é que o julgo desigual, ele afasta os crentes do Senhor. E há um tempo atrás eu vi uma palestra da Simone Quaresma que ela trouxe esse ponto que eu achei muito interessante, de que a gente vê que uma das causas para o povo de Israel ter ido ao exílio babilônico foi porque eles estavam se relacionando, se casando com pessoas de outros povos, o que era proibido por Deus. Então, uma vez que teve uma consequência tão dolorosa para o povo de Israel por causa desse pecado, será que isso não nos ensina algo para nós como crentes
hoje, nós que somos povo de Deus? E o que aconteceu foi que o povo de Deus começou a se misturar com os outros povos e, consequentemente, eles começaram a adorar os deuses de outros povos, cometendo assim a idolatria. Mostrando pra gente que também aconteceu um adultério espiritual, porque o povo de Deus traiu ao Senhor buscando outros deuses. E a questão é, mesmo que às vezes você pense, não, mas eu não vou me desviar de jeito nenhum. Acontece que ter um relacionamento de jugo desigual vai simplesmente fazer com que você se afaste do Senhor, porque é uma coisa que ela vai acontecer de forma gradativa e não da noite pro dia. E também, lembra do exemplo do rei Salomão? Qual que foi o início da queda dele? Foi no momento que ele começou a se casar com várias mulheres, e essas várias mulheres eram mulheres de outros povos. Eram mulheres que adoravam outros deuses, e Salomão foi criando templos para os deuses delas. E dessa forma o coração dele também se desviou do Senhor. E a questão é que quando nós lemos na Bíblia, tanto do exemplo de Salomão quanto do povo de Israel, o nosso coração fica triste e a gente pensa, como que essas pessoas conseguiram trair ao Senhor? E acontece que não foi da noite pro dia. Foi a partir do momento que eles começaram a se interessar pelos outros povos, pelas pessoas dos outros povos, e começaram a se relacionar com eles achando que não tinha problema e que essa regra que Deus tinha criado era um exagero e que eles poderiam sim e não ia acontecer nada de errado. Então, quando eles menos esperavam, o coração deles já estava longe do Senhor. A terceira coisa. O julgo desigual é desobediência. Durante a Bíblia, a gente vê que o tema da semente é predominante. Por exemplo, se você lembra, lá do comecinho, em Gênesis 3,15, nós temos uma promessa maravilhosa que o Senhor Deus deu a Adão e Eva, que é a promessa de que viria a descendência da mulher que pisaria a cabeça da serpente. E acontece que durante a Bíblia, a gente vê todo esse trama de tendo a semente da mulher e a semente da serpente. A serpente sempre tentando acabar com a semente da mulher, mas Deus, em sua soberania, fazendo com que a semente da mulher prevalecesse. E qual que foi uma das estratégias da serpente para acabar com a semente da mulher? Foi colocar o jugo desigual, foi colocar, no exemplo de Balaão, essas mulheres moabitas, foi colocar o povo de Israel para se relacionar com os outros povos. E a questão é que se a gente vê isso de uma maneira tão predominante na palavra do Senhor, se a gente vê que essa é uma armadilha que Satanás coloca no meio do povo de Deus, porque em sã consciência a gente vai querer seguir e cair conscientemente nessa armadilha. Não tem como. E a questão é, eu acho muito interessante como o pastor Paul Washer, ele menciona sobre isso. Que muitas vezes a moça cristã, às vezes ela começa a se relacionar com um rapaz e ela acha ele interessante e ela pensa, bom, ele é um rapaz muito legal, ele é educado, ele é charmoso, ele é tudo de maravilhoso. Só tem um probleminha, ele não crê em Jesus. E a questão é que eu gosto bastante da resposta que o Paul Washer traz, que é, se Jesus está faltando tudo. Se você conheceu uma pessoa e que ela não é serva do Senhor Jesus Cristo, não tem nada ali pra você. Deus estabeleceu isso pra nós, para que o povo dele não se contamine, mas que seja puro para o Senhor, que sejamos santos e separados para ele. O quarto ponto. O jugo desigual cria filhos perdidos. E eu adorei porque esse foi um exemplo que a Simone Quaresma trouxe. No livro A Jornada para o Inferno, de John Bunyan, que é como se fosse o livro O Peregrino, lembra do peregrino, que é a história do cristão indo rumo à cidade celestial, que é o céu? Então, o livro Jornada para o Inferno é o contrário, é a história do senhor mau indo rumo ao inferno. E a questão é que na história do senhor mau, ele se casa com uma moça piedosa, uma moça crente. Mas a questão é que quando eles se casam, os filhos deles, eles têm 4. 2 são mais pro lado da mãe de serem crentes, os outros são mais pro lado do pai de serem descrentes. Mas acontece que os 4 filhos, eles ficam meio perdidos, porque os filhos crentes, eles têm a influência má do pai, e os filhos maus, eles ainda têm uma influência piedosa da mãe. Então, nem os filhos maus conseguem ser totalmente maus, e nem os filhos crentes conseguem ser totalmente crentes. Então, isso mostra pra gente que o jugo desigual cria filhos perdidos, filhos que eles não conseguem nem serem piedosos como a mãe e nem maus como o pai. Então, uma vez que nós sabemos que o casamento é para ser entre pessoas do povo de Deus, porque no momento que o povo de Deus tem filhos, tanto o pai quanto a mãe vão estar pregando o evangelho para as crianças, para que elas possam se converter. Então, no momento que as crianças se convertem, elas vão ter o exemplo piedoso do pai e da mãe. Então, essa é a maneira como Deus criou, para que o povo de Israel gerasse filhos que fossem do povo de Israel e assim a semente da mulher pudesse florescer.
Mas no momento que há uma mistura entre a semente da mulher e a semente da serpente, aí a gente cai numa grande armadilha. Então, o jugo desigual, além de machucar o crente, pode também machucar os filhos. E a quinta coisa, o jugo desigual, ele revela algo ruim do coração. Se uma pessoa crente, ela se interessa e depois se apaixona por um descrente, isso está revelando que o coração dela tem algumas coisas que estão fora do lugar. Porque o que atraiu essa pessoa crente nesse descrente? Com certeza não foi o Senhor, porque o Senhor não está na vida daquela pessoa. Então, será que essa pessoa crente tá valorizando mais o Senhor na vida de alguém ou tá valorizando mais as coisas mundanas e temporárias? Então, no momento que uma moça crente começa a se interessar por um rapaz descrente, ela tem que parar e avaliar o coração dela, avaliar quais são os requisitos, por assim dizer, que ela tem para um futuro marido e, em primeiro ponto, tem que ser uma vida cristã. E depois ela vai ver o que me fez possivelmente ser atraída por esse rapaz. Então, quando ela avaliar isso, ela vai poder ver onde está o coração dela. Então, se esse talvez for o seu caso, vá em oração ao Senhor, peça para que Ele tire o seu interesse nesse rapaz e não fique pensando nele. Muitas vezes a moça cristã, ela acaba se interessando por alguém porque ela ficou pensando bastante nele. Então a questão é, se os seus pensamentos estão para alguém que não é crente, encha a sua mente com a palavra do Senhor. Tire o pensamento ruim e coloque o pensamento bom. É assim que nós devemos fazer na vida cristã. E a questão é que muitas vezes uma moça cristã ela pode ficar com medo de às vezes nunca se casar e alguma coisa assim. Mas a questão, eu gostei que eu li num livro esses dias que era como se fosse Deus falando pro seu povo, que se você não se casar, eu serei como um marido para você. Então, isso é uma coisa que as moças solteiras precisam ter em vista. Nunca abaixe o padrão bíblico caindo em pecado, porque isso só vai machucar você. Deus criou o padrão para que moças cristãs possam seguir. Então, viva nesse padrão, porque no final das contas, essa ordenança de Deus não é algo simplesmente aleatório ou um exagero. Deus faz tudo para o bem do seu povo. Então, se Deus traz ordenança para o seu povo de que não é para eles estarem se relacionando com os descrentes, então isso é para o nosso bem. Em Romanos 8:28 nós lemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, como que essa ordenança do Senhor seria exceção? Não é. A questão é que isso existe para o nosso bem, porque o nosso Deus, como um pai que nos ama, ele também zela pela nossa proteção e pela proteção do seu povo e também para glorificar o nome dele. Então, confie no Senhor. Talvez você possa ouvir histórias de pessoas que às vezes tiveram um jugo desigual, mas depois no final alguns dos dois converteu. Mas a questão é que nós não fomos chamadas para vivermos em cima de exceções que aconteceram na vida de outras pessoas. Nós somos chamadas para viver em cima da palavra de Deus. A palavra de Deus nos dá a ordenança de que não é para cristãos entrarem em jugo desigual, então não entremos. Esse é o nosso foco. Eu também gostei de um ponto que a Simone Quaresma traz, que é que a moça cristã não deve querer somente se casar com alguém que seja crente. Ela deve querer se casar com alguém que seja um crente forte, um crente firme no Senhor, para que desse jeito ele possa liderá-la e fazer com que ela também seja mais parecida com o Senhor. Então, não abaixe o padrão. Continua firme no Senhor para que você possa estar obedecendo aquilo que Ele estabeleceu, porque no final das contas é para o seu bem. Então, o filme Um Amor para Recordar, ele coloca a ideia errada na cabeça de moças cristãs. Então tome muito cuidado com esse tipo de filme e eu pessoalmente recomendo que nem assista esse tipo de coisa, porque aos poucos vai entrando no nosso coração e com o tempo a nossa cabeça vai querer criar exceções para as ordenanças que o Senhor nos deu e isso é um grande perigo e na verdade é uma cilada de Satanás no meio da igreja. Então, a minha recomendação, esse daí é um amor para esquecer. E a nossa pergunta do dia vai ser: por que você acha que muitas moças cristãs caem no conto do jugo desigual? Comenta aqui embaixo pra gente estar se fortalecendo e muitas vezes estar pensando em razões pra gente fortalecer umas às outras aqui. Então, muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho pra você não perder nenhuma novidade e sempre ser notificada quando lançar vídeo novo. E com a graça do nosso Deus, a gente se vê na semana que vem.